Aleluia, uma salva de palmas a Cristo, a Ele que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o pão da vida, o santo de Israel, o redentor, o reconciliador, o intercessor, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Podem se sentar na presença do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos na graça e na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui a honrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e quero também agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, todos buscando um só, o Senhor Jesus. Só existe um nome exaltado, só existe um que é digno de toda honra, o nome dele é Jesus. Diga Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente e também todos que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, pelo Facebook, pelo canal do Zoom, pelo YouTube. Sejam todos abraçados com o amor daquele que venceu a morte, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga: seja muito bem-vindo no amor de Cristo. Aleluia, uma salva de palmas ao nosso Senhor, Ele que é todo poderoso, Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Amados e preciosos, nós estamos aqui reunidos nesta manhã. Ai, que alegria, a Isa está aqui também. Olha o João Gabriel, que legal. Guilherme, quanto tempo, oh, que alegria. Essa família em Cristo, glória a Deus, louvado seja Deus por todos que estão aqui presentes, amados. Amados, nós estamos aqui por causa de um só propósito. Esse propósito é voltarmos para Deus. Quantos querem voltar para Deus? Amados, o propósito pelo qual você acordou neste domingo e você está caminhando, ao longo da sua vida você conheceu o Evangelho de Cristo, é para que você pudesse voltar ao Pai. E com base neste objetivo, meu e seu, nesta manhã, nós vamos aprender sobre o cidadão dos céus. Quem quer ser cidadão celestial? Quem quer contemplar e ver a face pura do Santo Deus? Então, amados, existem características claras que a palavra do próprio Deus ensina para você e ensina para mim, para que com essa preparação, eu e você poderemos viver eternamente com aquele que nos criou. Então, amados, eu quero que hoje você coloque o seu coração nessas escrituras, nesta palavra. Coloque toda a sua vida, toda a sua atenção, porque a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos aprender através da palavra para sermos aprovados. Posso contar com a atenção de todos? O Senhor Jesus pode contar com total o seu coração 100% aberto a esta palavra? Sim ou não? Aleluia. Antes disso, nós temos alguns milagres que nós queremos mostrar. Existem 2 milagres que eu vou deixar eles colocarem ao ponto, e nós vamos adorar a Deus também com os milagres, amados, porque a Bíblia diz em Mateus 11, capítulo 5, quando os discípulos de João perguntaram para Jesus, João Batista, ele gostaria de perguntar para o Senhor é o Messias? Ou nós temos que esperar outro? E Jesus fala para os discípulos de João, fale para João, que os cegos estão vendo, que os aleijados estão andando, que as boas novas estão sendo pregadas aos pobres, que os surdos estão ouvindo, que os mortos estão ressuscitando. E amados, quantos aqui foram ressuscitados pela palavra de Deus?
Quantos aqui mudaram a sua vida devido à palavra de Deus? Amados, você já está participando desta ressurreição, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, vivendo uma vida mundana, correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que vão se desfazer, correndo atrás de uma casquinha que dura 100 anos, mas a Bíblia diz, você foi feito para viver eternamente com Deus, aleluia, glória a Deus. Então nós vamos mostrar aqui dois milagres para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Um milagre, muito obrigado pastor Fernando, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, e assim, depois nós vamos começar a palavra, aleluia, glória a Deus. Amados, o sangue de Jesus ainda está fluindo, ainda está curando, em 2025, e nós temos que glorificar, porque a Ele pertence os milagres, aleluia, glória a Deus. Então por favor, nós temos aqui, com um comando em Fiji, o profeta Dr. David Awar, instantaneamente, levantou um total aleijado do pó da terra, em Subuquia, na Curu, a mais de 15.410 quilômetros de distância. Peter Macharia era totalmente aleijado no pó da terra devido à paralisia cerebral, e ele levantou uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Amados, esses milagres, eles também apontam para a nossa vida. Nós saímos do pó da terra e agora nós estamos andando com a palavra de Deus, aleluia. É isso que acontece na nossa vida espiritual também. Nós estávamos andando na sujeira desse mundo, e o Evangelho de Cristo nos levanta para andarmos com Cristo, aleluia. Olha que tremendo, amados. A Bíblia diz que os últimos seriam os primeiros, não é? E lá numa vila no Quênia, num lugar tão simples, aonde não tem médico, aonde não tem seguro-saúde, aonde não tem hospital, Deus vai lá e faz um milagre tremendo, para mostrar que os últimos serão os primeiros, e que se você acreditar, este milagre também pode acontecer na sua vida, aleluia. Uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. E amados, ao final, nós teremos aqui uma adoração especial, porque a Bíblia diz, quando as crianças querem se aproximar de Jesus, todo mundo impede que essas crianças cheguem perto de Jesus, e Jesus fala, vinde a mim as crianças, pois dela pertence o reino dos céus. E ele conclui dizendo que se o seu coração, se você não for igual a uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então ao final, nós teremos uma adoração das crianças aqui. Quantos querem adorar junto com as crianças no dia de hoje? Aleluia, glória a Deus. O bom é que nós temos muitas crianças que vão aqui contemplar e completar esse time também, não é verdade? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Amados, a palavra de hoje é o cidadão dos céus. Quais são as características daquele cidadão que vai contemplar o reino dos céus? E o mais maravilhoso, amados, é que na palavra de Deus, ela mostra para nós, para mim e para você, como que é, quais são as características e principalmente a preparação para você contemplar esse dia. Quantos querem estar neste dia no reino dos céus? Amados, hoje o Espírito Santo ele vai nos direcionar a uma linha de entendimento para que você saiba por que você está aqui neste ministério, ouvindo este evangelho da cruz e do sangue. E muitos de nós temos nossos queridos e amados da nossa família, que estão buscando, se alimentando espiritualmente de um outro evangelho. Só que nós temos que ter sabedoria ao falar. Colossenses 4, de 5 a 6,
que o vosso falar seja temperado com sal, que você tenha sabedoria para poder falar com todos aqueles que não contemplam ainda ou não partilham da mesma fé. Então o Espírito Santo, ele vai dar uma estratégia para você. Como que você fala com seus queridos e amados que seguem a Cristo, mas eles estão focados num outro evangelho? Hoje o Espírito Santo vai te dar uma estratégia para você abordar isso com muito amor, porque, amados, nós estamos vivendo os últimos minutos da era da igreja. Então, a palavra de Deus, ela vai vir hoje para você, porque primeiramente nós temos que preocuparmos com a nossa salvação, e depois nós vamos avançar salvando os nossos queridos e amados. Muitos se perdem na caminhada cristã porque se preocupam tanto com as outras pessoas que esquecem de santificar, de purificar a si e de se preparar. Mas, colocando a ordem exata do Espírito Santo, hoje você vai entender por que você está aqui, ouvindo essa palavra, e como você vai abordar os seus queridos e amados, para mostrar para eles que o tempo acabou e está na hora deles focarem no verdadeiro evangelho. Quantos querem que toda a sua família seja salva? Então nós precisamos nos dedicar. Primeiro a gente, depois que eu conheço o que é o verdadeiro evangelho, o que é o falso, aí eu posso com muito amor, com humildade, como um servo, falar com a minha família, sem prepotência, sem arrogância, sem superioridade, mas com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, o primeiro ponto, e hoje também, é muito importante que você olhe a sua vida e compare com o cidadão celestial. Só o Espírito Santo. Não vai ser eu que vou vir aqui e vou falar, você tem que mudar isso. É o Espírito Santo com você. Ele vai falar com você no dia de hoje. Você vai comparar o cidadão dos céus e vai olhar para a sua vida. Como que eu olho para a minha vida? A minha última semana. Onde eu despendi tempo, atenção, força, empenho, foco? Meu último mês, aonde eu despendi tempo, atenção, força, foco? E aí, amados, diga, que grande oportunidade de nós mudarmos o curso a partir de hoje. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, primeiro ponto que nós temos que entender, e os nossos queridos têm que entender, o primeiro ponto dessa linha de entendimento: estamos no final dos tempos. Precisamos concordar com isso. Quantos aqui têm dúvida que nós estamos no final dos tempos? Eu não tenho. Se nós olharmos para o mundo, a guerra de Irã contra Israel, sabemos que Jerusalém é o relógio do mundo, Israel é o relógio do mundo. Se ele está em guerra, o mundo está em guerra. Se ele está em confusão, o mundo está em confusão. E nós vemos que, como está tendo esse estremecimento em Israel, o mundo inteiro está dividido. Uns apoiam, outros não apoiam. Sim ou não? Se nós olharmos hoje para o mundo, o homossexualismo crescendo exponencialmente, totalmente contrário à palavra de Deus. E as pessoas têm resposta para tudo. E começa o relativismo. Esses pensamentos começaram no iluminismo, depois vieram para o modernismo, pós-modernismo, aonde se fala do hedonismo, não é? A busca pelo prazer, a busca por preencher, a busca do eu quero viver, quero ter mais prazer e mais conforto. E o homem começou a relativizar. A minha felicidade pode não ser a sua felicidade. O meu certo pode ser não o seu certo. O meu errado pode ser o seu não errado. Nós temos um honrado professor de filosofia aqui conosco, que entendeu isso e está caminhando no verdadeiro evangelho, um testemunho tremendo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por um testemunho tão tremendo? Quando nós vamos avançando, Sócrates, Platão, Aristóteles e todos eles, você vê que são pensamentos que a resultante é o mundo, a sabedoria do mundo, as coisas do mundo. E esse hedonismo,
Essas pessoas que buscam o prazer, o conforto, ficou cada vez mais presente. E o homem passou a não querer mais confrontar, principalmente a si, acabou não querendo mais renunciar por Cristo, acabou não colocando mais Cristo em primeiro lugar, porque primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois os meus familiares e por último é Deus. Quantos olham para a sociedade e vê essa verdade latente? Amados, está claro a rebelião das crianças, crianças mandando nos pais, crianças focadas naquela telinha de computador o dia inteiro, e começa a viver a sua vida no looping, é sempre o próximo vídeo que é o melhor, então é o próximo, ele está sempre esperando o próximo, nada sacia, e os pais, que não querem despender tempo, educando os seus filhos, colocam isso para eles. Olha a hipocrisia da sociedade, amados. E se você fala para um pai, ele fala: vai você educar meu filho sem uma tela, eu quero ver. A senhora foi educada com tela quando a senhora era criança? Tinha tela quando a senhora era criança? Se você não colocar tela para o seu filho, ele nunca vai sentir falta. Ah, mas na escola eles fazem, troca de escola, coloca numa escola boa, ou coloca ele numa escola, depois de um certo tempo, que ele tenha um convívio com a família. Olha que loucura, amados. Uma criança fica de tempo integral na escola de sábado, de manhã até a tarde, de segunda a sexta. E ela não tem o convívio com os pais. Que loucura é essa? Na época dos nossos avós, as crianças tinham convívio com a família. Quando chegavam 7 anos de idade, aí sim, eles iam para uma escola. Nós vamos dar conta das nossas crianças, sim ou não? As crianças mandando nos pais. A arrogância de uma criança, quando você vai, eles acham que eles são o dono da verdade, a voz da razão. Essa rebelião começou no céu e hoje está nas crianças. E você vê o quê? Os pais não repreendendo. Por quê? Porque a psicologia pós-moderna diz que não, você tem que conversar com o seu filho, entender o seu filho, e você perde a ordem das coisas. As crianças têm que honrar os pais, o pai tem que educar o filho, muitas vezes repreender, sim, glória a Deus por isso. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amados, se nós olharmos para o mundo, esfriamento do amor, amados, olha quantos sinais, as pessoas cada vez mais egoístas. Agora se você olhar para a igreja, o pastor tem temor de subir hoje no altar? O mesmo de 30 anos atrás? Pastores contando piadas no altar, e as pessoas gostam dos cômicos. O profeta do Senhor fala, ele até imita, né? Eu gosto muito do meu pastor, ele me faz rir, Há um problema aí, amados. A falta de temor invadiu a vida dos cristãos, e os cristãos agora, eles querem um Deus que vai saciar os seus desejos, mas ninguém quer saber o que Deus espera de nós. É o que eu espero de Deus, mas o que Deus espera de mim? Essa pergunta não acontece. E que pergunta tremenda da nossa amada arcebispa ontem. Deus já é o primeiro na sua vida? Essa é a pergunta, aleluia, da nossa caminhada cristã. Então, amados, o primeiro ponto, para você entender por que você está vendo esse evangelho, e como você falar com os seus queridos e amados, que estão em outras igrejas, mas se alimentando de um outro evangelho, o primeiro ponto é: você acredita que nós estamos no final dos tempos? Os sinais estão claros? Dado a esse entendimento, o segundo ponto, talvez um dos mais importantes, é a dificuldade de entrar no céu. Se você entra numa igreja pós-moderna, o que eles vão dizer? Está tudo bem. O profeta do Senhor, ele fala que é um trabalho completado, finalizado. Ele fala, it's a finished job.
É um trabalho que já terminou. Aceitei Jesus, uma vez salvo, sempre salvo, naquele grande dia, Deus vai me salvar. Mas a Bíblia diz o contrário. Então o segundo ponto, para você entender por que você está aqui, e como você falar com seus queridos e amados, dado ao entendimento que nós estamos no final dos tempos, o segundo ponto é difícil entrar no reino dos céus. Não é simples entrar no reino dos céus. Há uma dificuldade. Não está tudo bem nem para mim que está pregando aqui, nem para você que está ouvindo. A dificuldade é a mesma. Como eu sempre digo, não é? Eu posso pregar minha vida inteira de segunda a sexta, ir pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. Se todo mundo se arrepender e ser santo, e eu que preguei não for santo e não me arrepender, todo mundo é salvo e eu não. Que Deus tremendo e justo, não é? Como Ele mostra que todos nós temos só um pastor. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia! Então, amados, nós vamos entender agora o segundo ponto. É difícil entrar no reino dos céus. E você tem que entender isso, e os seus queridos e amados têm que entender isso. Por quê? Não há mais tempo. Então nós vamos para Lucas capítulo 13, versículos 23. É onde fala da dificuldade de entrar no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 23. Alguém lhe perguntou, perguntou para Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão e não conseguirão. Esse versículo, ele tem que olhar para mim e para você e dizer: opa, eu sou um cristão, fui batizado, estou caminhando, fui batizado no Espírito Santo, estou fazendo a obra do Senhor, mas o próprio Senhor Jesus disse que muitos tentarão e não conseguirão. O segundo ponto é você entender e os seus queridos entenderem a dificuldade de entrar no reino dos céus. Se nós continuarmos lendo, ele vai dizer: nós comemos e bebemos, mas Jesus vai com o Senhor, mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Quer dizer, estiveram uma caminhada, mas nesta caminhada eles acabaram se perdendo. Não importa como você começa, importa como você termina. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, é um outro versículo que vai dizer da dificuldade de entrar no reino dos céus. Diga: eu quero entrar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, é o segundo ponto, a dificuldade de entrar no reino dos céus. Os seus queridos e amados têm que saber disso, e você também. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Está falando que é fácil? Está dizendo que é tranquilo entrar no céu? Está dizendo que é difícil. Então o segundo ponto é a dificuldade de entrar no reino dos céus, e que não é um trabalho terminado. Romanos capítulo 11, versículo 22, considerai, aí vão te perguntar: mas Deus não é amor? Mas Deus não é amor? Quantos já ouviram de algum querido familiar: Deus não é amor? Olha que versículo tremendo, com amor, nós vamos conversar com eles. Portanto, considere a bondade e a de Deus, severidade com aqueles que caíram. Se ele caiu, ele estava em algum lugar, sim ou não? Mas bondade com você, desde que permaneça na bondade dele, caso contrário, você também será o quê? Então, este segundo ponto, a dificuldade de entrar no reino dos céus. Mateus 7, de 13 a 14. E já indo logo para o terceiro ponto, nós vamos acelerar um pouco, porque hoje nós queremos também adorar muito a Deus, e ver as crianças adorando, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, amados: entrem pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são poucos, são muitos os que entram por ela.
muitos os que entram pela porta da perdição. Versículo 14: mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Aqui nós estamos vendo essa dificuldade de entrar no reino dos céus. Aí podem te perguntar, mas se eu aceitar Jesus eu já estou salvo. E aí nós temos que mostrar, amados, que o próprio Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Mateus 7, de 21 a 23, para concluir o primeiro ponto. O segundo ponto, Mateus 7, de 21 a 23, nós vamos entender. Vamos falar para o Senhor Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Essas pessoas terão obras, elas vão estar servindo na igreja, elas terão papéis na igreja. E olha o que ele vai dizer: então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você quer que algum familiar seu ouça isso de Jesus? Você quer ouvir isso de Jesus? Então, amados, agora, que dia tremendo, diga obrigado, Senhor. Porque você precisa agir, e eu preciso agir, primeiro com as nossas vidas, lembra? E depois com nossos familiares, glória a Deus. Então, amados, ficou claro no segundo ponto a dificuldade de entrar no céu? Ficou claro para todos que não é simples? Aleluia. Primeiro ponto, estamos no final dos tempos. Segundo ponto, a dificuldade de entrar no céu. Agora, dada essa dificuldade, o terceiro ponto é: a Bíblia mostra de dois padrões espirituais. Um que vai falhar de entrar no céu, que é justamente esses muitos não conseguirão, e o outro que vai conseguir entrar nos céus. E agora nós vamos ver os dois padrões. E tremendamente, amados, chega um momento dessa ministração que a Bíblia vai comparar as duas igrejas. Então vai ficar muito claro para você por que você está aqui, e para os seus queridos e amados, porque eles têm que tomar uma decisão. Aleluia! Ainda há esperança para sua família e para você. Há esperança, a porta está aberta. Vamos agir, amados, vamos amar. Vamos nos humilhar, vamos nos rebaixar, vamos nos curvar e amar os nossos queridos e amados. Aleluia! A Bíblia fala: a humildade precede a honra. Vamos ser humildes com eles, glória a Deus. Agora, amados, nós vamos para a parte da Bíblia que mostra o padrão da igreja que vai perder o arrebatamento e o padrão da igreja que vai ser salvo pelo arrebatamento. Glória a Deus. É importante, amados, você saber também que o arrebatamento, ele é antes da ira do Senhor. Que pode ser que o seu querido e amado pode falar: mas o arrebatamento não é depois da tribulação? Então nós temos que saber claramente que o arrebatamento é antes, mas isso não importa, porque eu posso fechar os meus olhos para essa vida hoje, se é antes ou depois. Você concorda comigo que eu posso encontrar Deus hoje? Sim ou não? Então nós temos que estar claro com isso. Mas existem vários textos, amados. Eu vou passar muito rapidamente por eles, para que você saiba que o arrebatamento é antes. O primeiro deles, Apocalipse 3:10. Vai dizer: porque guardaste a palavra da exortação à perseverança, eu te guardarei da hora da provação que está sobrevir sobre toda a terra, sobre o mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Esse é o primeiro versículo, é o chave, não é? Aleluia! Por visto que você guardou a minha palavra, a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então vai vir uma ira na terra, sim ou não? Aleluia! O segundo versículo, 1 Tessalonicenses 5:9, vai dizer que Deus não te destinou para a ira, mas para a salvação mediante a Cristo Jesus. Olha que tremendo versículo, porque Deus não nos destinou para a ira, diga tribulação,
mas para recebermos a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia! 1 Tessalonicenses 1,10, outro versículo que fala que nós não estamos destinados para a ira. Esperar dos céus o Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do quê? Do que Ele nos livra? Que há de vir. Ei, nosso Senhor Jesus. E um outro versículo, eu estou falando tudo do Novo Testamento, porque tem no Velho também, amém? Mas do Novo, Romanos 5:9, também fala sobre esta questão de Deus não nos destinar para a ira. Diga aleluia. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos do quê? Diga aleluia, uma salva de palmas a Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí temos também, no Antigo Testamento, Salmos 27:5, que vai dizer que você vai estar guardado no tabernáculo de Deus, no momento da tribulação. Salmos 27:5, pois no dia da adversidade, diga tribulação, Ele me guardará protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo, diga aleluia. E por fim, amados, Sofonias 2:3, também fala sobre esta questão, naquele dia você será totalmente liberto, diga eu quero ser salvo desta ira, diga aleluia. Olha, amados, isso é tremendo, porque já vai começar a falar do cidadão dos céus, amém? Que tremendo versículo para a gente fazer a junção para o terceiro ponto. Olha o cidadão dos céus aqui, busquem o Senhor todos os orgulhosos, está falando orgulhosos ali? Busquem o Senhor os arrogantes, o que está dizendo? Busquem todos vocês, os humildes da terra, vocês que desobedecem, está falando ali? Vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez você tenha um abrigo no dia da ira do Senhor. Mais um versículo que fala que Deus vai te tirar da ira, diga obrigado Senhor Jesus. Agora amados, dado ao entendimento que o arrebatamento é antes da tribulação, como que eu falo para os meus familiares e como que eu entendo que eu estou caminhando no caminho certo que vai para os céus? Nós vamos agora para as cartas que Jesus escreveu para as igrejas através do apóstolo João. E ali Jesus dá um direcionamento para as igrejas. Quantos querem um direcionamento de Jesus para a sua vida? É esse direcionamento aqui, amados, olha que tremendo. Então, Apocalipse 2:3 é Jesus escrevendo uma carta através do apóstolo João para as igrejas. São 7 igrejas. 7 é o número da completude ou completitude, não é? Então, fala sobre todas as igrejas da era da igreja. Então, no capítulo 2 começa ali com Éfeso, é a igreja primitiva. Depois, Esmirna, a igreja do século 2, vai vindo séculos, não é? A igreja martirizada. Depois Pérgamo, Tiatira, Pérgamo. Aí quando chega em Apocalipse 3, tem 3 igrejas. 2 são falsas e uma é a verdadeira. Sardes e Laodiceia são as igrejas, o padrão que vai falhar. E Filadélfia é o padrão que vai conseguir entrar no céu. Vamos olhar os 2 padrões? E nós temos que explicar para os nossos queridos e amados o padrão que vai falhar, para que eles possam ser bem-sucedidos, e você também, diga aleluia. Então amados, poderíamos ver só Laodiceia e Filadélfia, mas nós vamos ver Sardes também. Nós podemos aprender muito com Sardes. Então Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 até o 6, fala da igreja de Sardes. Olha que tremendo. Vamos ver um padrão da igreja que não vai ser salva. Então estamos nos finais dos tempos, é difícil entrar no céu. Dado essa dificuldade, existe um padrão que vai falhar, existe um padrão que vai ser bem sucedido. Vamos ver os 2? Olha que tremenda oportunidade. Olha o padrão que vai falhar. O anjo da igreja em Sardes escreva:
eis aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Lembra? O 7 é o número completo, é Jesus. As 7 estrelas, quer dizer, ele também tem todo o universo na mão. Glória a Deus. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha a igreja que vai falhar. Apocalipse 2, dos versículos de 1 a 6. Primeira igreja, chamada Sardes. Aqui não está falando de uma denominação, amados. Aqui está falando de um padrão espiritual. Diga aleluia. E mesmo dentro de Sardes, Jesus fala, pouquíssimas pessoas vão se salvar. Por quê? Porque eles preservaram as suas vestes. Então há esperança ainda, mas nós temos que correr. Diga, eu quero correr por Jesus. Aleluia. Essa igreja, amados, voltando, Apocalipse 3, versículo 1, por gentileza, glória a Deus. Ali vai dizer, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quer dizer, as pessoas olham para essa igreja e acham que está tudo bem, ela está crescendo, ela é avivada, as pessoas vêm, a igreja enche, as pessoas começam a entrar, os projetos vão crescendo, e todo mundo fala, nossa, aquela igreja ali, ela está crescendo, hein? Ela tem fama, as pessoas olham para ela, mas o interior dela é diferente. Eu que apertei o botão, me perdoe, muito obrigado, aleluia, vou deixar aqui de reserva, aleluia, eu vou deixar esse de reserva, muito obrigado pastor Fernando, uma salva de palmas a Cristo Jesus, glória a Deus. Amados, então ela tem uma fama, ela acha que é uma coisa, mas é outra. Ela está morta do quê? Da palavra da verdade. Ontem a irmã Jéssica, ela falou um pouquinho de Sardes, achei tão lindo o testemunho dela, quando ela falou de Sardes, a vida dela, como Deus trabalhou com ela e com o precioso Tiago. Como eu aprendi ontem, amados. Olha, amados, ontem teve um encontro aqui na igreja, cada um contou um pouco do seu testemunho, do que estava faltando, que eles sabiam que estava faltando para o arrebatamento, e depois a nossa arcebispa trouxe uma mensagem no final, foi lindo, amados. Depois teve até um cachorro quente, né, no final, que a preciosa evangelista Cristiane e a preciosa irmã Júlia prepararam, foi lindo, amados. Todos os sábados estaremos aqui, você é nosso convidado, para vir aqui, abrir o seu coração, e também receber uma palavra para ele, amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui, Apocalipse 3, agora versículo 2, essa igreja é a igreja de Sardes, é a igreja que vai falhar, esteja vigilante, fortaleça o que resta e está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante de Deus, do meu Deus. As atitudes dela, ela falava que ela é cristã, mas o dia a dia dela era totalmente mundano. Está falando, retenha o que está prestes a morrer. Por quê? Se você não se alimentar dessa palavra, amados, chega uma hora que essa palavra morre no seu coração. O mundo, ele é tão sedutor, nós queremos tanto conforto, queremos o nosso conforto, que você começa a achar que, olha, eu acho que esse evangelho é muito sério demais, hein? Não é tão difícil assim entrar nos céus. E você vai se acomodando. Então, tem que reviver o que está prestes a morrer. Quantos querem se alimentar do verdadeiro evangelho até aquele grande dia? Aleluia! Continuando aqui no versículo 2, porque ele olha as obras. Ele está falando, eu conheço a sua fé? Não, eu vi as suas obras. É importante, amados. Tem obras que vão direcionar para o inferno. Tem obras que vão se direcionar para Deus. Aleluia. Muitos pastores mentem e muitas pessoas mentem quando leem Efésios 2 de 6 até 12, aonde fala que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Se você ler o livro de Efésios inteiro, ali é um versículo totalmente isolado. Se você ler todo o livro de Efésios, principalmente o capítulo 2 inteiro, você vai entender, amados, que quando a graça te atinge, você precisa avançar com as obras. A prova que você foi atingido pela graça é você materializar as obras na sua vida. Ai, que tremendo! Aleluia!
E se nós formos para Timóteo capítulo 2, versículo 11, fala que a verdadeira graça, a salvadora, ela te ensina a renunciar às paixões mundanas. Então, a graça verdadeira, ela tem que gerar o quê? Uma obra na sua vida. Diga aleluia! Então não é, eu não sou salvo pelas obras. A graça de verdade, ela precisa produzir uma obra na sua vida. A fé verdadeira tem que produzir uma obra na sua vida. Abraão teve fé, produziu a obra que ele quase sacrificou Isaac. Noé teve fé, produziu uma obra que ele fez a arca. E você tem fé, você tem que produzir uma obra do verdadeiro cidadão dos céus que vai para os céus. Aleluia! Glória a Deus. Então ela achava que ela era uma coisa, mas ela era outra, amados. Versículo 3. E já acelerando. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e o quê? Arrependa-se. O nome do nosso ministério é arrependimento e santidade. É um estilo de vida. Você viu que você está fazendo errado. Essa igreja, amados, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, aceitou Jesus, estava avançando. Jesus fala o que para ela? Arrependa-se. O arrependimento, ele avança dentro da caminhada cristã. Não é só lá no começo. Diga aleluia. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Nossa, mas Jesus não é amor? Jesus, ele vai vir contra uma igreja. Ele vai vir contrário, ele vai vir para julgar uma igreja. Está falando contra, não é a favor. Este é um padrão da igreja que vai falhar. Versículo 4. Olha a esperança. No entanto, vocês aí em Sardes têm uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Versículo 5. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Sardes. Todos aqui entenderam uma igreja que vai falhar? E mesmo dentro dessa igreja tem uns pouquinhos que vão ser salvos. Agora, outra igreja que vai falhar, amados. Lembra que a Bíblia diz, muitos não conseguirão. A igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, agora os versículos de 14 em diante. Glória a Deus. Diga, aleluia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, eis que diz o amém, diga Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus, o soberano da criação, é Jesus se apresentando, olha que lindo como ele se apresenta. Versículo 15, conheço as suas obras, ele está dizendo conheço a sua fé? Conheço as suas obras, quer dizer, a sua fé tem que produzir uma obra na sua vida, glória a Deus, de transformação. Quantos aqui foram transformados depois que ouviram esse evangelho? Mudaram potencialmente a sua vida, seus objetivos, seus sonhos, a maneira de viver, as suas decisões. Olha o que diz, conheço as suas obras. Você não é frio nem quente, como gostaria que fosse frio ou quente. Porque você é morno. Ai, Jesus falando. Tanto faz como fez. Eu vou no domingo, posso não ir. Eu vou na célula, posso não ir. Eu vou lá na casa de passagem ver as pessoas que são abandonadas pela sociedade, ou eu também posso não ir. Eu vou fazer uma reunião com o meu pastor, para ele falar um pouquinho da palavra, fazer uma oração comigo, também posso não ir. Aquela amizade cristã, eu posso continuar com ela, mas posso também não. Está tudo certo. Porque você é morno. Na minha vida eu posso mudar isso. Melhor dizendo, a nossa vida, né? Eu posso mudar isso. Eu posso não mudar. Olha, eu sou uma pessoa extremamente arrogante. É como eu sou, eu nasci assim, eu não vou mudar. Olha, eu sou extremamente agressivo. Quando me falam, eu respondo na hora. Eu sempre fui assim desde criança. Todo mundo me conhece assim, eu não vou mudar. Eu posso mudar, eu posso não mudar, eu vou ser salvo mesmo.
Olha, eu sou mentiroso compulsivo desde criança. Eu sempre menti para os meus amigos, para os meus pais. Ele está em mim. Eu não consigo evitar essas pequenas mentirinhas ao longo do dia. Eu posso mudar, eu posso não mudar, está tudo bem. Igreja morna. Não é frio nem quente. Olha o que ele diz para essa igreja. Porque você é morno, nem frio nem quente. Estou prestes a vomitar você da minha boca. Jesus falando. Quantos querem se aquecer nessa verdade? Quantos querem avançar com a sua vida nessa verdade? Versículo 17. Agora é o ponto, hein? Ela pensava uma coisa dela, mas Jesus pensava outra. Esse é o ponto, amados. Para nós e para os nossos queridos e amados. Olha o que ele diz. Você diz, sou rico, enriqueci, não preciso de nada, no entanto não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele achava que estava tudo bem, que a prosperidade dele era um favor de Deus. Ele achava que a igreja estava avançando, isso era um favor de Deus. Ele achava que ele estava misturando a igreja com o mundo. A igreja parecia uma casa de show, mas é para atrair mais pessoas, e usava até 1 Coríntios 9. Eu me faço de judeu para agradar a judeus, porque eu me faço de O apóstolo Paulo se fazia de adúltero para agradar os adúlteros? O apóstolo Paulo se fazia de bêbado para agradar os bêbados? O apóstolo Paulo se fazia de mentiroso para agradar os mentirosos? As pessoas usam até a palavra de Deus. 1 Coríntios 9, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, amados. 1 Coríntios 9. Se não for, olha, é um dos mais lindos, disparadamente. Usam essa parte isolada para misturar a igreja com o mundo. Olha o que vai dizer. Sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. Quer dizer, eu já tenho tudo de Deus. Deus me abençoa. Está tudo bem, minha vida está bem. Está tudo bem. No entanto, não percebe que é infeliz. Dou este conselho. Já lemos essa parte, muito obrigado. Versículo 18. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e se torne rico. Quer dizer, olha o refinar do fogo do Espírito Santo aí. Olha o trabalhar de Deus, Deus triturando. Como que acontece algo que é refinado? É uma coisa grande, vai tirando as impurezas, os pecados, vai tirando as impurezas, e sobra o quê? Uma pecinha assim de ouro pura. Quantos querem ser puros diante de Deus? Deus vai ter que cortar. Eu achei lindo o que a arcebispa falou ontem, amados. Ela falou assim, se você tiver com uma doença grave, e o médico fala assim, você tem que fazer uma dieta séria na sua vida, corta isso, senão você vai morrer. Todo mundo acredita no médico, todo mundo tem fé no médico, e vai cortando, não quer morrer. Chega Jesus e fala, você tem uma enfermidade grave, e você vai para o inferno. Para você não ir, você tem que fazer uma dieta séria. Corta esse pecado, corta esse. Ai, que linda a comparação. Aleluia. Tremendo, não é? Então, amados, olha o que vai continuar dizendo aqui. Pode voltar no 18, só para eu ler a parte B. Compre as roupas brancas, quer dizer, sem mancha, sem nenhuma mancha, sem nenhuma culpa, para que você se vista e não manifeste a vergonha da sua nudez. A nudez é o quê? O pecado, não é? Então aquela veste limpa, sem mancha, sem rugas, essa é a palavra que eu estava procurando, sem mancha, sem rugas. Além disso, compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa ver o quê? A verdade. Diga a verdade. Diga, eu quero a verdade. Diga, eu não quero ser enganado. Eu não quero que me falem um evangelho simples e eu vou dormir tranquilo. Eu quero a verdade. A verdade pode nos salvar, não é verdade? Aleluia. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Amados, quantos aceitam uma repreensão na sua vida de verdade? O cidadão pós-moderno do século 21, orgulhoso, paga suas contas, cristão há muito tempo, chega um pastor e fala assim, você precisa se arrepender disso, amado, o que você fez não é legal.
Quantos nos dias de hoje, 2025, século 21, pós-modernismo, paga suas contas, quantos vai ter a humildade de falar, pastor, você está certo, eu tenho que me arrepender mesmo. O céu é para os humildes. Eu quero ser humilde. Eu quero que vocês amem a minha vida, todos aqui, ó. Se eu estiver cometendo um erro, por favor, venham até mim com amor e me repreendam. Amem a minha salvação. Só existe um pastor, o nome dele é Jesus. Amém? Para eu subir aqui, eu tenho que ser o mais humilde, atento. O que Satanás quer é um orgulho da minha parte, para ele me derrubar. E ele quer que você seja orgulhoso, que você não aceite repreensão de ninguém. A voz da razão. Eu não quero que meus pais me repreendam, não quero que meu pastor me repreenda, eu pago as minhas contas. Está na hora de nós irmos para o céu, amados. Aleluia. E agora ele terminando dizendo, versículo 20, olha que lindo que é o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele está fora dessa igreja, não é? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Existe uma igreja que acha que está tudo bem, Deus está fora, mas ainda tem esperança para essa igreja, e você pode ser esse mensageiro que Deus vai enviar, para falar com amor para os seus queridos e amados, diga aleluia, versículo 21 para concluir, aquele que vencer, darei o direito de estar sentado no meu trono, como eu também venci, e me sentei no trono do meu Pai, no seu trono, diga aleluia, uma salva de palmas a Cristo. Nós vimos um perfil de igreja que vai falhar, vamos ver o perfil da igreja que vai ter sucesso? Quantos querem aprender com o cidadão dos céus? Esse é o tema da nossa mensagem, o cidadão dos céus. Agora, amados, é um momento muito sério, não fique analisando a vida da sua família agora, olhe para a sua vida. É fácil, amados, é confortável a gente olhar para o outro, e aquele ali não está assim, aquele meu tio, esquece, minha prima, mas ninguém olha para si, não é? Vamos olhar para nós mesmos hoje? Que oportunidade, amados, você com você, diga aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13, é a igreja de a igreja de Filadélfia, diga a igreja verdadeira. Amados, o profeta fala, é a igreja modelo, vamos aprender com esse modelo? Estou muito feliz aqui que nós temos hoje a casa cheia, muitas pessoas aqui, estamos muito felizes, uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, o profeta do Senhor, ele tem uma ministração sobre Filadélfia, demora umas 7 horas, na verdade demora uns 3 anos, porque é o que ele prega a vida inteira, não é? Sobre a Filadélfia. Ouçam o profeta do Senhor pregando sobre Filadélfia, é lindo, é lindo. Vamos lá, ao anjo da igreja de Filadélfia escreva, eis que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, é Jesus Cristo, ele está se apresentando para essa igreja. Versículo 8, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, sei que tem pouca força. Essa é uma igreja fraca, amados, olhe para a sua vida cristã, essa é uma igreja que depende de Deus para tudo, depende do Espírito Santo para tudo, uma igreja que renuncia a si, ela é fraca nela mesma, renuncia às suas paixões, os seus desejos, para que Cristo viva através dela. É uma igreja que passa vergonha por causa de Jesus. Os amigos seus de infância vão olhar para você e vão te falar assim, ixi, esse aí ficou doido. É uma igreja que ela é humilhada por causa de Cristo, porque tudo que ela faz é contrário ao mundo, é contrário às paixões do mundo, tudo que ela faz é contrário à carne. Então a sua família, os seus amigos vão olhar e vão falar assim, ixi, esse aí não, mas como assim você não quer ir com a gente num barzinho de sábado à tarde? Como assim você não quer participar desse happy hour da empresa?
Como assim você não quer mais jogar esse jogo de tiro? Como assim você não quer mais falar das mulheres que passam na rua? Como assim? Como assim? É uma igreja que vai passar vergonha por causa de Cristo. Nós vamos depois ver a comparação das duas. É lindo quando a Bíblia compara as duas, amados. É lindo. Eu sempre choro, nunca li esses versículos sem chorar. Amados, essa é uma igreja que ela tem perda financeira por causa de Cristo. Ela opta, olha, aquele emprego tem muito pecado. Eu preciso largar esse emprego. Se Deus falar com você, não estou falando para ninguém largar o emprego, hein? Mas eu preciso largar esse estilo de vida, que é rentável, mas tem muito pecado, eu preciso me separar. É uma igreja que perde financeiramente. É uma igreja que olha para o seu bebê de 1 ano e 7 meses e fala, nunca mais vai voltar essa idade do meu filho. Mas eu também preciso, sim, cuidar do meu filho, que é bíblico, mas eu também preciso ter um tempo grande para a obra de Deus. Eu preciso renunciar esse tempo meu com meu filho, me organizar com os meus familiares, para que eu também tenha tempo para servir o Senhor. É uma igreja que perde por Cristo, uma igreja fraca. Olha o que vai dizer. Pode voltar para o versículo 8, olha o que ele diz. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O profeta ele fala, many opportunities, ele fala, muitas oportunidades vieram para essa igreja negar Jesus. Tiveram muitas oportunidades na sua vida para negar. Oportunidades tremendas para negar Jesus com as suas atitudes. Mas ela não negou. Custava o que custava. Podia ser humilhada, podia perder, podia passar vergonha, mas não negava a Cristo. Essa é a igreja, amados. Muitas oportunidades vieram. Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. A Bíblia usa esse termo sinagoga de Satanás em algumas partes para falar dessa hipocrisia, dessa igreja que está fazendo a obra de Satanás, não a de Jesus. Que se dizem judeus, cristãos, não é? Mas não são, porque mentem. Quer dizer, falam uma coisa e faz outra. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberei que eu o amei. Visto que você guardou a palavra de exortação à perseverança. Olha o versículo do arrebatamento aqui, ó. Eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Essa é a igreja que não vai passar pela tribulação. É um perfil, é o quê? Um padrão espiritual. Versículo 11. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Mesmo essa igreja poderia perder o arrebatamento, amados. Mesmo essa igreja, se não apega. Mas olha interessante, para Sardes, o que ele fala? Você fortaleça o que está prestes a morrer. Para essa ele fala o quê? Apegue-se ao que você já tem. Olha a diferença, amados, é brutal, não é? Tremendo, como a palavra de Deus é tremenda. Versículo 12, aí é um dos versículos mais lindos da Bíblia, se não for o mais lindo. Ao que vencer será feito por mim coluna no templo de Deus, dali jamais sairá, diga jamais sairá. Escreverei o nome dele, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, olha a característica dessa igreja. Olha como ficou claro. Quantos querem ver a Bíblia comparando as duas igrejas? Vai ficar muito claro para você e vai ficar claro para os seus queridos e amados. O quarto ponto dessa linha de raciocínio, essa linha de entendimento é o quê? Comparar as duas igrejas. Isso vai ficar muito claro para você e para os seus queridos e amados. Diga aleluia. Então vamos recapitular. Primeiro ponto, os sinais estão aí. Está claro que a volta de Jesus é iminente. Segundo ponto,
é muito difícil entrar nos céus. Dado aos sinais e a dificuldade de entrar nos céus, nós precisamos entender a igreja que vai falhar, que é a maioria esmagadora da igreja, e a igreja que vai ter sucesso em entrar nos céus. A Bíblia diz que Jesus vai vir como nos dias de Noé, não é? Mateus 24, de 42 em diante. Como os dias de Noé, como os dias de Sodoma e Gomorra. Na verdade, Mateus 24, do 37 em diante. Ele vai vir como os dias de Noé, de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, quantas pessoas se salvaram no dia de Noé? 8. Sodoma e Gomorra era para ser 4, só foi 3. É assim que vai ser nesses dias. Então, é a minoria da igreja que vai ser salva. E diga, eu quero ser salvo. O objetivo que você está aqui nessa manhã, amados, é para você ser salvo. E para sua família ser salvo também. Diga, aleluia. Agora vamos comparar as duas igrejas, amados. Nós já vimos o terceiro ponto, uma igreja que vai perder, uma igreja que vai, com certeza, ser salva. Vamos ver a Bíblia comparando? 1 Coríntios, capítulo 4, dos versículos de 8 em diante. Nós vamos ver agora a Bíblia comparando essas duas igrejas. É tremendo, impossível não chorar nesses versículos. A clareza com que o apóstolo Paulo escreve, o Espírito Santo através dele. O apóstolo Paulo vai comparar a igreja Laodiceia com a Filadélfia. Prestem atenção, amados. Vocês já têm tudo o que querem. Vocês se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. Quer dizer, eles já têm tudo, já conquistaram a salvação, já estão no reino milenar, depois da segunda vinda de Jesus, eles já se acham reinando com Cristo, está tudo bem para essa igreja, ganharam tudo, vocês já estão salvos já. Olha o que ele diz, como eu gostaria que realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Como eu gostaria que já tivesse vindo Jesus, se nós estivéssemos no reino milenar, no trono de Davi. Continuando. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Olha a igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira. Como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo. Vocês são sensatos em Cristo. Olha a diferença, amados. Comparando Filadélfia com Laodiceia. Nós somos insensatos. Todas as decisões que nós tomamos por Cristo, as pessoas olham e falam assim, esse aí é louco. Esse aí está deixando deixando o emprego com muito pecado por causa de Jesus. Tá maluco. Esse aí parou de andar com os amigos dele de infância. Tudo bem, só falavam de mulher, mas e aí? São os amigos de infância. Esse aí, ele fica com o filho dele algumas horas, mas ele dedica mais tempo para Deus. O filho dele é bebê. Essa igreja, isso é insensato. É insensato esse aí. Olha o que ele vai dizer, mas vocês são sensatos. Eu amo Cristo. Lá na minha igreja, meu pastor diz, primeiro Deus, depois a minha família, depois a mim, na verdade é Deus, a minha família, tem alguma linha que fala que a família está em primeiro lugar, é uma desculpa que dão, não, meu primeiro ministério é a minha família, então eu vou viajar com a minha família, eu vou ter momentos maravilhosos com ela, eu vou me dedicar muito a ela, e aí vai sobrar um tempo, e essa 1 hora por semana, eu vou me dedicar a Deus, e está tudo bem, porque a minha família, meu ministério é a minha família. Que desculpa, hein, amados, para não perder por causa de Cristo. Não, o meu pastor me diz que eu tenho que ter um tempo de qualidade com os meus filhos, e assim, e se sobrar um tempo na semana, tudo bem, eu vou lá na oração, se eu pagar os meus dízimos e ofertas, está tudo bem. Uma igreja sensata. O que ela faz por Cristo é sensato. Não, eu só vou servir até aqui, porque a Bíblia fala que eu tenho que servir com ordem. Se eu pegar mais uma coisa, eu não vou fazer direito, então eu não vou pegar. Ninguém quer perder por Cristo, não é? Aleluia!
Nós somos fracos em Cristo. Vocês são fortes. Lembra? A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca. Perdia. Eles não, eles ganham por Cristo. Hoje é o dia da sua bênção. Eu vejo aqui, você vai vencer. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele te ama muito. É um tempo novo na sua vida. Vai dar tudo certo. Amados, quantos já ouviram essas revelações na igreja? Como que é um culto pós-moderno hoje? 2 versículos, neurolinguística, psicologia, técnicas de progresso pessoal, coaching, depois começa a revelação. Você isso, Deus me mostrou isso, depois é demônio caindo e acaba o culto. Agora ninguém quer morrer por Cristo. Olhar para si e falar, eu preciso largar esse pecado. Olhar para si e falar, eu preciso me dedicar mais. Olhar para si e falar, eu não posso mais viver assim, eu preciso mudar. Todo mundo quer ouvir uma palavra para si. Então, uma igreja é fraca, a outra é forte. Vocês são respeitados por Cristo, nós somos desprezados. O meu pastor lá na igreja, ele conhece todos os deputados estaduais, todo mundo respeita ele. Ele fala com o prefeito, fala com todo mundo. Eles conversam sobre avanço. Nossa, meu pastor é respeitado. Olha que os apóstolos eram desrespeitados por Cristo. Por quê? Tudo que eles falavam era contrário ao que os políticos pensavam. Tudo que eles faziam era contrário ao que as pessoas que estavam no poder pensavam. Tudo que eles faziam era contrário às pessoas que tinham a mentalidade da época pensavam. Eles eram desrespeitados por Cristo. Nós somos desprezados. Versículo 11. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, somos tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Olha aqui, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. A igreja moderna, amado, aquela que é forte, se alguém amaldiçoa ela, ela fala, eu em nome de Jesus, eu amaldiçoo você. Ela briga, ela não quer passar por menos, ela não quer se curvar, ela bate, ela levanta, ela fala, Jesus falou que eu vou ser vencedor, eu sou vencedor, eu declaro. Olha aqui, a igreja verdadeira, quando amaldiçoam ela abençoa. Quando começam a perseguir, ela suporta, ela perdoa, ela ama. É uma igreja que está morrendo. Por quê? Para a sua natureza humana. Está nascendo uma nova natureza nessa igreja de Filadélfia. E na igreja de Laodiceia, ela é orgulhosa. Versículo 13. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Quando as pessoas falam, olha, aquele pastor Conrado, ele é um hipócrita, mentiroso. O que o pastor Conrado tem que falar? Eu te amo, meu irmão. Que Jesus Cristo possa conceder para nós a graça de caminharmos nesse evangelho. Estou aqui para te amar. Se eu fiz alguma coisa, por favor, me dê uma oportunidade de conversarmos e nos acertarmos. Mas eu tenho certeza que eu tenho muito que melhorar. E se eu fiz algo, eu me arrependo em nome de Jesus. É a igreja fraca, amados. Quantos veem essa característica na igreja pós-moderna? Difícil, não é? Difícil. Somos a escória da terra, o lixo do mundo. Quantos perceberam a comparação entre Filadélfia e Laodiceia aqui? Ficou clara essa comparação, sim ou não? Agora, amados, nós vamos ver mais um versículo e depois vamos fechar. Diga aleluia. Amados, olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. A Bíblia vai mostrar o quarto ponto, mais características da igreja de Filadélfia e Laodiceia. Olha como o apóstolo Paulo foi para Coríntio. 1 Coríntios capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade, discurso de superioridade e de sabedoria. Versículo 2: pois decidir nada saber, enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado.
Tudo que eles pregavam era a palavra de Deus. Não tinha neurolinguística, coaching, técnicas de progresso pessoal, inteligência emocional, não tinha psicologia, não tinha, era Cristo e esse crucificado. Por quê? A cruz fala da morte do eu, da renúncia do eu, do meu pecado, do carregar da cruz, do amar Jesus, do me dedicar, do novo nascimento, de eu me arrepender e viver uma vida santa. A cruz aponta para isso. Que tremendo evangelho. Versículo 3. Fui com fraqueza, olha a igreja fraca, com temor, com muito tremor, que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação, não consistiram com palavras persuasivas de sabedoria, mas da demonstração do poder do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amabilidade, compreensão, paz, domínio próprio, humildade, controle, domínio próprio, mansidão, fé, amor. Amados, olha que tremendo. Não foi com palavras persuasivas de sabedoria, foi no poder do Espírito Santo. Versículo 4, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas na demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, agora, dado esse entendimento, os sinais estão aí. Dado o entendimento que é difícil entrar no céu, dado o entendimento que existe um padrão que vai falhar, que é a maioria da igreja, e um padrão que vai conseguir, que é a minoria da igreja, que é a igreja que nasceu de novo, colocou Jesus em primeiro lugar, se arrependeu, ficou santa. O que nós temos que avaliar na nossa vida? Se nós estamos nesse padrão, se não, a oportunidade de arrependimento é hoje. E nós temos que analisar na nossa vida, e os nossos queridos e amados, se a igreja que ele está indo, se o pastor que ele está seguindo na internet, ele aponta para essa igreja. Uma maneira de reflexão é, as pessoas que frequentam a sua igreja, o que elas buscam? Aponta para esse padrão de Filadélfia? O fruto que a mensagem que é pregada no púlpito, o que gerou na vida dessa igreja? Essa igreja busca as coisas da terra? Ela está morrendo? Ela está se arrependendo? Ou ela está mais orgulhosa? Qual que é o fruto? Dado esse entendimento, nós temos que entender, quem que eu vou me seguir então? Claro que temos que seguir Jesus, mas eu vou me alimentar aonde? Eu vou ouvir o ministério de arrependimento e santidade? Eu vou ouvir aquele influencer? Eu vou ouvir este ou aquele pastor? Eu vou na igreja essa X, Y, B, C? Para você definir, você vai focar nos frutos, para saber se é verdadeiro ou falso. Mateus 7,15, é o quinto ponto, amados. O quinto ponto é, quem que eu sigo então? Tantas vozes hoje, tantas pessoas falando do arrebatamento, tantas pessoas falando da escatologia, a cronologia do tempo do fim, tantas pessoas falando sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda. Quem que eu sigo? O que nós vamos falar para os nossos familiares e para nós mesmos? Está aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos, diga frutos, vocês reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá dos bons frutos, mas toda árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Agora, qual que é o fruto que eu tenho que analisar? Se este resultado está apontando para a Filadélfia.
O fruto da pregação da igreja que você acompanha hoje aponta para Filadélfia? As pessoas que estão nessa igreja, a vida delas está baseada na igreja que vai para o céu? O que as pessoas buscam na sua igreja é realmente o que a igreja de Filadélfia busca? Ou a sua igreja está parecendo a igreja de Sardes e Laodiceia? Ou aquele pastor que você acompanha na internet, o resultado da pregação dele aponta para Laodiceia, para a igreja falsa. Fala da riqueza, coloca mais orgulho em você, coloca mais conformidade em você, você fica mais confortável, você fica mais orgulhoso, você fica mais tranquilo, você dorme tranquilo que a sua salvação está certa. Foca no mundo ou foca no céu? E dessa forma, amados, com os frutos, diga com os frutos, nós vamos saber aonde nós vamos nos alimentar. Hoje o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, o líder é o profeta do Senhor. O profeta que foi levantado lá no Quênia, que está pregando arrependimento e santidade, prática da justiça, repreendendo o amor ao dinheiro nas igrejas, repreendendo o evangelho horizontal focado no mundo, falando sobre a vida eterna e principalmente ensinando a preparação da igreja para entrar nos céus. O fruto desse ministério gera vidas transformadas, pessoas que estão caminhando em arrependimento, em santidade, pessoas que estão perdendo por Cristo, pessoas que estão passando vergonha por Cristo, pessoas que estão se posicionando por Cristo e colocando Cristo em primeiro lugar. Este é o resultado, este é o fruto. Não estamos falando de uma denominação, estamos falando do fruto que aponta para a Filadélfia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? E para concluir, amados, eu quero dizer para você, há esperança ainda para a sua família. Olha para a pessoa do seu lado e diga, há esperança para a sua família. Há esperança para você ainda. Hoje é o dia que o Espírito Santo preparou para você tomar uma decisão séria na sua vida, de se alimentar em um lugar que os frutos estão apontando para a igreja que vai ser salva. Quantos aqui entenderam por que você está aqui nesta manhã? Quantos aqui entenderam por que você participa do Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional? Quantos aqui agora têm uma linha melhor de raciocínio para falar com seus queridos e amados? Agora é a hora. O arrebatamento está próximo. Nós temos que nos santificar e preparar os nossos queridos e amados. Não espere para depois. Tudo que você for fazer, faça com sabedoria, com amor, com tempero, com sal, que você fale se importando com a vida das pessoas. Ouça, mas quando você começar a construir essa linha de raciocínio, pede um minuto. Fala, eu preciso construir uma linha de entendimento. Eu vou precisar falar por vários pontos. Depois eu passo a palavra para o Senhor. Mas vamos insistir, vamos nos curvar, vamos nos humilhar, vamos resgatar os nossos queridos e amados. Ainda há esperança, e a esperança está em Cristo Jesus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Eu vou pedir para as crianças já irem se posicionando aqui à frente, podem se levantar. Podem se levantar na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui nesta manhã e você estava indeciso, aonde eu vou colocar o meu coração? Eu vou escutar quem? Num mundo de tantas vozes, tantas pessoas pregando Cristo, tantas pessoas falando do arrebatamento. Se você entrou por aquela porta nesta manhã, e você estava em dúvida, será que eu vou achar a porta certa? Será que eu vou encontrar o lugar certo para me alimentar? Será que eu vou encontrar o evangelho verdadeiro que vai me preparar?
Será que eu estou no caminho do Evangelho eterno? Se você entrou por aquela porta nesta manhã e realmente está buscando a salvação, não os interesses pessoais, não as coisas que nada são, eu quero dizer para você que o Espírito Santo nesta manhã está falando para você. Você encontrou essa porta, você encontrou essa mensagem, você encontrou esse Evangelho, e se você colocar o seu coração nesta mensagem, não num ministério, não num pastor, mas nessa mensagem que é Cristo e este crucificado, você vai conseguir ser salvo. E se os seus familiares também colocarem o coração, eles serão salvos também. Amados e preciosos, feche os seus olhos, converse com Deus agora. Olhe para a sua vida e verifique o que está faltando, que ainda não tem parte com esta mensagem. Olhe para a sua vida, analise o seu mês, a sua semana. As minhas atitudes mostraram que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida? As minhas atitudes, a minha semana, mostra que os meus frutos apontam para a igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira? Quem eu sou? Os meus objetivos, eles estão apontando para esta igreja? Então, amados, esse é o momento de você se arrepender e pedir um coração novo, uma nova caminhada com a sua vida, pedir um novo momento na sua vida, pedir agora um momento de colocar Cristo em primeiro lugar e também avançar com os frutos de Filadélfia na sua vida. Agora é o momento de nós nos esquecermos daquilo que nós aprendemos que nos aprisionam na terra, e é o momento de focarmos no céu e avançar com os frutos dignos de arrependimento. Então diga: meu Senhor e meu Deus, hoje eu ouvi o seu Evangelho, hoje eu ouvi sobre Filadélfia, e eu olhei para a minha vida, Senhor, e eu vi que eu não tenho esses frutos, eu vi que eu estou focado na terra, eu vi que eu não me arrependi de verdade, eu vi que eu não santifiquei a minha vida, eu vi que eu não priorizei o Senhor. As minhas atitudes mostram que eu não te amo, Senhor, em primeiro lugar. Eu me arrependo, Senhor. Eu lhe peço perdão, Senhor. Hoje eu entendi, Senhor, o quão falho eu fui na minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor, desesperadamente. Eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero que a minha família se salve. Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados, cubra a minha vida com Teu sangue. Senhor, que daqui para frente seja uma nova vida, um novo tempo. Senhor, que eu possa mostrar estes frutos, que eu coloque a Tua palavra na minha vida. Senhor, por favor, Senhor, me capacite para eu poder pregar aos meus queridos e amados, trazê-los para o verdadeiro Evangelho, pois eu reconheço que chegou o tempo. Senhor, eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu recebo o verdadeiro Evangelho da cruz e o sangue de Jesus, do arrependimento e da santidade no meu coração, e em nome de Jesus eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus.
Aleluia, glorificado seja Ele, o leão da tribo de Judá. Seja Ele a resplandecente estrela da manhã, seja Ele o alfa e o ômega, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o reconciliador, o intercessor, o nosso advogado, o sumo sacerdote celestial, o Senhor Jesus, o bom pastor, o pão da vida que desceu do céu, o maná escondido, a palavra de Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, para a honra e glória do Deus Pai. Aleluia. Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou, Jesus cura, Jesus curou. Ele é o médico dos médicos. Ele cura a nossa alma contra o pecado. Ele cura a nossa vida. Ele nos muda, Ele nos transforma. A Ele toda honra. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. E agora eu quero orar pela sua vida e pela sua família. E se você nesta manhã, você quer fazer tudo diferente, se você depois que ouviu esta mensagem, quer mudar totalmente, este é o momento. Faça essa oração comigo, eu quero orar por você. Nesse momento coloque o seu coração em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua caminhada, pela sua salvação. Eu quero orar para que esta igreja de Filadélfia, verdadeiramente, ela seja produzida na sua vida, na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes, para que quando você caminhar nessa estrada, você vai ter certeza que você está caminhando segundo a igreja que será salva. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu venho nessa manhã agradecer, Senhor, a Ti, pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor, e os seus familiares. Lhe agradecer, Senhor, porque aprove a Ti que todos nós estivéssemos aqui, Senhor, prostrados na cruz de Cristo, Senhor, e também, Senhor, recebendo a Tua palavra, palavra que foi pregada, Senhor, que verdadeiramente pode salvar a minha vida e a vida dos meus irmãos e familiares deles. Então, Senhor, nesta manhã eu lhe peço, Pai, abençoe a vida de cada um que está aqui presente, os seus familiares, Senhor, para que todos eles, Senhor, reconheçam essa mensagem, a mensagem do Evangelho eterno, e que essa mensagem possa mudar a vida deles, Senhor, por completo, Pai, começando por eles e depois pelos familiares deles, Pai. Que em nome de Jesus, quando começar esta semana, ela começa hoje, que cada um deles, Senhor, possam, Senhor, andar vigilantes, alertas e atentos, Senhor, para o momento que nós estamos vivendo e para a necessidade de colocar a Ti e a Tua palavra em primeiro lugar. Eu lhe peço, Senhor, dê para eles a fé, Senhor, das coisas que ainda não aconteceram, que eles possam abrir os seus corações para o Espírito Santo, e eles vão se impressionar, Senhor, o quão longe o Espírito Santo vai levar eles, Senhor, nesta caminhada da santidade. Senhor, que eu e os meus irmãos possamos nessa semana nos arrepender de verdade, Pai, mudar as atitudes, mudar o mindset, mudar, Senhor, os objetivos, Senhor, e priorizar o Teu reino, Pai. Transforme tudo novo, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas já não existem, eis que Jesus fez novas todas as coisas. Faça novo, Senhor, o coração, a mente, os objetivos. Mude o tempo da semana, Senhor, para que eles possam focar na Tua palavra, para que eles possam participar das orações, das células, para que eles possam servir dentro da sua família e fora da sua família, Senhor. Coloque, Senhor, o Teu amor, Pai, na vida deles, Pai, e na minha vida, Senhor, para que eles possam amar a Ti em primeiro lugar, de maneira desesperada, Senhor.
Que todos possam sair do dia de hoje, Pai, entendendo, Senhor, que nós estamos, Pai, num local, nós estamos num mar, Senhor, e existe uma boia só, Pai, e essa boia é Jesus. Para que todos agarrem nessa boia, Senhor, com toda a força do seu ser e não soltem por nada para não se afogarem, Pai. Que todos saiam com um amor desesperado, Senhor, por Ti. Um amor, Senhor, que vai contagiar os seus queridos e amados. Abençoe a eles e os seus familiares, na área da família, para que as famílias tenham perdão, reconciliação, para que as famílias, Senhor, sejam edificadas na rocha que é Jesus Cristo. Abençoe eles, Senhor, na área, Senhor, familiar e principalmente na área pessoal, para que todos possam, Senhor, caminhar, Senhor, com a sua vida em direção ao reino dos céus. Abençoe a eles, Senhor, na área da saúde, para que todos tenham saúde, Senhor, para poder avançar, Pai. E aqueles que têm um enfermo na sua família, Senhor, traga para eles, Senhor, a saúde, Senhor, traga a cura, Pai, mas principalmente a cura espiritual de todos nós. Abençoe, Senhor, a todos, Senhor, na sua área também financeira, Pai, para que todos possam, Senhor, honrar os seus compromissos. Abençoe a provisão deles, Senhor, mas, Senhor, que esta provisão não venha com o engano das riquezas, Senhor, e com a sedução das coisas desta terra, Pai, que nada são. Abençoe a todos, Senhor, principalmente na área espiritual, para que, Senhor, todos possam, Senhor, se arrepender, serem santos, praticar a sua justiça, dar frutos dignos de arrependimento, e naquele grande dia, Senhor, tenha ciúme das nossas almas, Pai, nos chame pelo nome, Senhor, que naquele dia possamos honrar Jesus e não envergonhá-lo, possamos exaltar Jesus, não envergonhá-lo com as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos nos preparar com uma noiva santa, pura e sem mancha e sem mácula, para a honra e glória de Jesus. Senhor, eu envio todos que estão aqui nesta manhã, Pai, com o poder do Espírito Santo, com a Tua palavra, para que eles possam impactar, Senhor, a sua cidade, o seu local, o seu bairro, a sua família, com o verdadeiro Evangelho, Pai. Que todos eles tenham amor pelas almas, Senhor, e que todos, Senhor, possam falar do verdadeiro Evangelho de Cristo, Pai, que salva, Senhor, que salva, Senhor, que salva, Senhor. Eu envio eles, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhes dê a paz que excede todo entendimento. Abençoe, Senhor, aqueles que têm um problema para ser resolvido, Pai. Que a porta, Senhor, aonde não existe porta, apareça, Senhor, e as soluções venham, Senhor, para trazer paz, que eles possam lhe servir, Senhor, mesmo entre as tribulações, Pai. Que todos possam enxergar as adversidades na sua vida, Senhor, como sendo uma bênção de Ti, Senhor, para eles dependerem mais de Ti. Que todos possam enxergar os problemas da sua vida, da sua semana, das pessoas que circulam você, das perseguições que sofrem, todos possam glorificar a Ti, Senhor, e entender que essas circunstâncias é para que eles estejam mais aos Seus pés, dependam mais de Ti e busquem mais a Ti. Senhor, abençoe a todos, Senhor, para que eles tenham a certeza de que Vós sois com eles, Pai. E eu lhe peço, Senhor, que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Cristo.